Bom, até que enfim vamos começar as nossas aulas de pós-médio. Nesse primeiro bimestre agora, eu planejei para vocês trabalhar um assunto muito interessante que a gente não viu ano passado no segundo ano, que é eletroquímica. A gente vai, nas aulas de pós-médio, estudar os conceitos básicos de eletroquímica e resolver alguns exercícios de fixação e alguns exercícios do Enem. Olha, o ano passado caíram 3 questões de eletroquímica no Enem. Eletroquímica é um assunto que permeia sempre o Enem e os vestibulares. Então, para vocês que estão no terceiro ano, fiquem ligados, ok? Bom, como para vocês é um assunto novo, então eu peço que vocês prestem bastante atenção na explicação, ok? Bom, então vamos começar. Nossa aula de número 1 de pós-médio. Lembra que eu pedi para vocês numerarem as aulas? Então, aula de pós-médio, número 1, tá? Eletroquímica. Eletroquímica. Então, tem alguma coisa a ver aqui com o quê? Com elétron, né? Com elétron. A eletroquímica é a parte da química que vai estudar a transferência de elétrons que gera uma corrente elétrica. O assunto de eletroquímica é um assunto que sempre foi curiosidade da humanidade, desde quando o homem começou a observar os raios. O que é um raio? É uma descarga elétrica, né? O homem quis entender como é que isso funciona, né? Certo? E criou ali muitos mitos, muitas outras coisas, criaram várias coisas a respeito de corrente elétrica, né? Bom, mas o que acontece? Na eletroquímica, a gente vai ter um sistema onde nós vamos ter um polo negativo e um polo positivo. Nesse polo negativo, vai sair os elétrons. Vai sair elétrons e eles vão para o polo positivo. Então, da onde sai o elétron? Polo negativo. Da onde chega o elétron? Polo positivo. Esse trânsito de elétrons, é que a gente chama de corrente elétrica. Então, se perguntar o que é corrente elétrica, é um movimento, é uma transferência de elétrons. A eletroquímica vai estudar basicamente 2 sistemas, as pilhas e a eletrólise. O que é, quimicamente definindo, uma pilha? Uma pilha é uma reação química espontânea de transferência de elétrons. É uma reação espontânea de transferência de elétrons. Ou seja, um elemento está com vontade de doar elétron, está com tendência de doar elétron, e o outro está apto a receber esse elétron. Então, vai ter uma reação química espontânea. Nas pilhas, a diferença de potencial vai dar positivo. Tá? Então, quando você calcular DDP de uma pilha, sempre vai ter que dar positivo, porque é uma reação espontânea. Nas pilhas, a reação química produz uma corrente elétrica. A reação química gera uma corrente elétrica. Então, se você pegar uma pilha essa que a gente usa para colocar no controle, que a gente usa em casa, ali, normalmente, nós vamos ter de vez em quando lá, no normal ter o manganês e o zinco. E aquilo ali está dentro de uma solução alcalina, uma solução básica. Por isso a gente chama de pilha alcalina, uma solução básica. Ali o que vai acontecer? A transferência de elétrons de um metal para outro metal. Essa transferência de elétrons ocorre numa reação chamada de oxirredução, tá? Então, nós vamos estudar detalhadamente mais na frente, tá? Esse mecanismo que acontece nas pilhas. Bom, a eletrólise, né? Lise significa quebra, né? Elétron de corrente elétrica. Então, vai ser a quebra na presença de uma corrente elétrica, uma quebra da substância, das ligações químicas, na presença de uma corrente elétrica. Na eletrólise, a reação não é espontânea. A reação química não é espontânea. Portanto, a diferença de potencial vai dar o quê? Negativa.
Por que ela não é espontânea? Porque na eletrólise, a corrente elétrica é que faz com que ocorra a reação química. Então, a reação química, no normal, não iria acontecer. Mas aí você passa uma corrente elétrica, a reação química ocorre, tá? Também a gente vai estudar detalhadamente o que é eletrólise e os tipos de eletrólise. E bem como aonde que é empregado essa eletrólise. Isso vai ser objeto de estudo para algumas aulas ali na frente. Então, concluindo, a eletroquímica estuda as reações que produzem corrente elétrica ou o contrário, a corrente elétrica que produz uma reação química. E a aplicação disso aí no nosso cotidiano, tá? Como, por exemplo, os processos de galvanização. É um processo, tá? Ocorre dentro da eletroquímica. Banho de ouro, se eu falar em banhar uma peça de ouro, também é um processo por eletroquímica, tá? A ferrugem também é um processo dentro de eletroquímica. Bom, mas para a gente detalhar esse assunto de eletroquímica, essa reação química que a gente fala aqui é uma reação de oxirredução. Vamos entender nesse exemplo bem simplesinho aqui o que é uma reação de oxirredução. Se você analisar aqui, eu tenho um elemento sódio, a substância sódio. Não é um elemento, é a substância sódio. Sódio puro. E aqui eu tenho a molécula de gás cloro, Cl2. Bom, nós estudamos lá no primeiro ano e nós sabemos que o sódio é um metal e ele tem um elétron na última camada. O número atômico do sódio é 11, então vai ficar camada K2, camada L8, camada K1. Ó, sódio tem número atômico 11, camada K, 2 elétrons, camada L8, camada N, 1 elétron. Qual que é a tendência do sódio? Doar esse elétron e ficar com 8 nessa camada aqui, igual o gás nobre neônio, né? Então, o que que acontece? O sódio, ele tem tendência em doar elétron. Ele tem baixa eletronegatividade. Ele não tem, a tendência dele é de doar. Então, o sódio tem um elétron na última camada, baixa eletronegatividade. O que é eletronegatividade? A tendência em receber elétrons. Já o cloro, ele tem 7 elétrons na última camada, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para completar 8, falta 1. Então, a tendência do cloro é receber um elétron para completar 8 na última camada. Então, o que vai acontecer? O sódio vai doar esse elétron aqui para o cloro, tá? Quando o sódio doa um elétron, ele vai ficar com carga positiva. E o cloro, ao receber um elétron, vai ficar com carga negativa. Então tá, então vamos colocar esse aqui dentro aqui, ó. O sódio aqui, a substância sódio, tá neutra aqui, não tá doando nem recebendo, tá neutra. Então eu vou falar que o NOx dela é 0. Vou colocar aqui, ó. O NOx, a carga do sódio aqui é 0, que não tá nem recebendo nem doando. A carga do Cl2 aqui é 0 também. Mas quando o sódio doa um elétron, ele vai virar um cátion, mais um aqui, ó, tá? E quando o cloro ganha um elétron, ele vai ficar com carga o quê? Negativa aqui. A carga do sódio passou de 0 para mais 1. A gente vai falar que ele sofreu oxidação. Oxidação. A carga do cloro aqui é 0. Quando ele recebeu um elétron, a carga dele passou para menos 1. Então, ele sofreu o quê? Redução. Então, tá. Vamos lembrar lá do primeiro ano, tá? Vamos lembrar lá do primeiro ano. No átomo neutro, o número de prótons no núcleo é igual ao número de elétrons na eletrosfera. Então, se você pegar o sódio, vamos pegar o sódio de exemplo, ele tem 11 prótons aqui no núcleo, ó. Tem 11 prótons aqui no núcleo, ó. 11 prótons, tá? E ele vai ter aqui, ó, 11 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ó. 11 elétrons, certo? 11 carga positiva, 11 cargas negativas. Então, a carga total dele vai ser 0, porque
11 positivo com 11 negativo se anulam, 0. Por isso que o NOx do sódio aqui é o quê? 0. Mas quando ele doa um elétron aqui, ó, quando ele doa esse elétron aqui, ele vai continuar com 11 carga positiva. Ele vai continuar com 11 prótons, que é carga positiva. Ele vai ficar só com 10 elétrons. Então, 11 carga positiva, 10 carga negativa, a soma aqui vai dar o quê? Mais 1. Por isso que quem doa elétron fica positivo, porque fica com maior número de prótons. Próton é positivo. Quem ganha elétron, quem recebe o elétron, fica com o número de elétrons maior do que o número de prótons. E elétron é o quê? Negativo, tá? Então, quem doa, positivo. Quem recebe, negativo, tá? Bom, essa reação aqui é uma reação chamada de oxirredução. Por quê? Porque houve transferência de elétrons. O sódio transferiu o elétron para o cloro. Então o que é oxidação? Oxidação é a perda de elétrons. É a perda de elétrons. Ou seja, quem é que sofre oxidação? Quem doa elétron. Quem é que sofre oxidação? Quem doa elétron. Sofre oxidação. Redução é o ganho de elétrons. É o ganho de elétrons. É o ganho de elétrons. Quem é que sofre redução? Quem recebe o elétron. Outra coisa importante. Quem sofre oxidação, a sua carga, o seu NOx, ó, sua carga, que a gente chama de NOx, tá? Aumenta algebricamente. Aumenta algebricamente. O sódio passou de 0 para mais 1, tá? Matematicamente falando, o NOx aumenta. Quem sofre redução, tá? Sua carga, ou seja, o seu NOx diminui. Então, se você perceber aqui, ó, o cloro era 0, passou para menos 1. Bom, a gente viu o que é estudo em eletroquímica, deu um exemplo que é uma reação de oxirredução, mas para a gente prosseguir nos estudos da eletroquímica, é necessário que você conheça o NOx dos principais elementos e como calcular esse NOx. Então, para essa aula de hoje, é importante vocês conhecerem as regras práticas do cálculo do NOx, que é o que a gente vai ver agora. Mas o que é o NOx? O NOx é a carga real que o elemento assume dentro de um composto ou dentro de uma reação química, ou a carga aparente que ele assume. No composto iônico, o elemento vai doar elétron e o outro vai receber o elétron. Aí a gente tem uma carga real. Numa ligação covalente, a gente tem aquele que vai ter maior tendência em atrair o elétron. A gente vai falar que é uma carga aparente. Mas o que seria então o NOx? O NOx é o carga que o elemento assume dentro de um composto ou dentro de uma reação química, tá? O NOx é a abreviação de número de oxidação. A gente tem algumas regras práticas que nos auxiliam no cálculo desse NOx. Bom, primeira regra aqui. Toda substância simples tem NOx 0. Não importa se ela é metal ou ametal. Substância simples, NOx 0. O que é uma substância simples? É aquela formada por apenas um tipo de elemento. Então aqui, ó, o O2. A molécula de O2 é formada por 2 átomos de oxigênio, NOx 0. O N2 são 2 átomos de nitrogênio e forma a molécula de nitrogênio, NOx 0. O ferro, uma barra de ferro formada só por átomos de ferro, é aquela barra formada por uma substância simples, tá? Então aqui, ó, o NOx do oxigênio aqui é 0, o NOx do nitrogênio aqui é 0, o NOx do ferro aqui é 0. Lá naquele exemplo que eu dei, o sódio estava sozinho, o NOx era 0. Cl2 era uma substância simples, o NOx era o quê? 0. NOx fixo, tá? Vamos chamar a regra de número 2 de NOx fixos. Alguns elementos têm NOx fixo, não importa com quem que ele está ligado.
Quem são os mais importantes? Dos metais é a família 1A. Toda a família 1A. Toda a família 1A tem NOx mais 1. São os metais alcalinos, né? Então aqui, ó, a família 1A, que é chamada de metais alcalinos. Quem que são os metais alcalinos? Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Então essa coluna 1A aqui, olha, toda essa coluna 1A, toda essa coluna de metais alcalinos, o NOx desses elementos aqui vai ser o quê? Mais 1. O NOx da família 2A, que são chamados de metais alcalinos terrosos, o NOx dele é mais 2. Quem são os elementos da família 2A? Vamos lembrar quem são esses elementos, né? Berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio, né? A gente tem um macetezinho para decorar quem são esses elementos, né? Bela Magrela casou com o senhor Barão de Rabicó. Isso aqui é uma letrinha E aqui, ó. Ficou meio fechadinho, ó. Bela Magrela casou com o senhor Barão de Rabicó. Família 1A, li na capa da revista Coisas Francesas. É um macetezinho para a gente decorar a sequência desses elementos químicos, tá? Então, família 1A, NOx mais 1, família 2A, NOx mais 2. Bom, continuando aí. Existem outros elementos também que têm NOx fixos, que são importantes, que a gente tem que saber. O Ag, que é a prata tem NOx fixo mais 1. Apesar de ser um elemento de transição, o NOx fixo dela é mais 1. O zinco, também um metal de transição, tem NOx fixo mais 2. O alumínio, NOx mais 3. E o flúor, NOx sempre menos 1. O flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Portanto, sempre que ele ligar com outro elemento, é ele que vai receber, porque ele é o mais eletronegativo da tabela, é o que tem maior tendência em receber elétrons. Ah, professor, e os outros halogênios, os outros elementos, o cloro, o iodo, né, o bromo, eles podem receber elétrons, mas dependendo com quem que está ligado, eles podem doar elétron também, tá? Agora, regra de número 3, o hidrogênio. O hidrogênio tem NOx mais 1. 99,99% dos casos, o hidrogênio vai ter NOx mais 1. Exceto nos hidretos metálicos, ou seja, quando o hidrogênio está ligado no metal. Quando o hidrogênio está ligado no metal, o NOx dele vai ser menos 1. Ele vai ter forma hidreto principalmente com metal alcalino e alcalino terroso. Depois, o oxigênio. O oxigênio, o NOx dele é menos 2. 99,9% dos casos, o oxigênio vai ter NOx menos 2. Exceto nos peróxidos. Quem são os peróxidos? É quando tem o ânion O2 com carga menos 2. Aí cada um dos oxigênios vai ter NOx menos 1. Então, o NOx individual do oxigênio dentro do peróxido é menos 1. Peróxido mais importante para nós, para o Enem, é a água oxigenada. A água oxigenada, H2O2, é o peróxido de hidrogênio. Depois, quando eu tenho uma situação de íons, tá? Quando não é uma substância neutra, quando é um íon. Se esse íon for monoatômico, ou seja, um íon formado por apenas um elemento, o NOx é a própria carga do íon. Então, eu tenho lá, assim, por exemplo, mercúrio mais 2. Qual que é o NOx do mercúrio? Mais 2. Se eu tenho lá, por exemplo, níquel mais 3. Qual que é o NOx do níquel? Mais 3. É a própria carga do íon. E quando o íon for poliatômico, ou seja, o íon tiver mais de um elemento químico, aí o somatório dos NOx daquele elemento tem que ser igual à carga do íon, tá? Tem que ser igual à carga do íon. Vamos complementar aqui, ó, a carga tem que ser igual à carga do íon. Tem que ser igual à carga do íon aqui, tá? E última regra para a gente encerrar: substâncias compostas, ou seja, substâncias formadas por mais de um elemento químico. O somatório dos NOx desses elementos tem que ser igual a 0.
Essa regrinha aqui nos ajuda muito a calcular o NOx de elementos que que não está na regra aqui. Porque essas regras aqui falou de todos os elementos da tabela periódica? Não, falou só de alguns. Mas essa regra aqui nos ajuda a descobrir. Bora lá, vamos fazer os exemplos aqui junto comigo. Ó, H2O, água. Água é uma substância composta, né? O NOx do hidrogênio aqui, ó, deixa eu pegar azulzinho aqui. O NOx do hidrogênio aqui, ó, é mais um. Ó, aqui, onde é que a gente viu aqui, ó. Hidrogênio mais um. Vou colocar só um mais um. Mas não tem dois hidrogênios? Não é dois hidrogênios? Então, aqui, ó, mais um vezes 2, mais 2. O NOx do oxigênio aqui é o quê? Menos 2, ó. O hidrogênio mais 1 vezes 2, porque eu tenho 2 hidrogênio, mais 2. Se você pegar aqui mais 2 com menos 2, isso aqui vai dar quanto? 0. Então, qual que é o NOx do hidrogênio aqui? Mais 1. Qual que é o NOx do oxigênio aqui? Menos 2. Certo? Bom, O3. O3 é o gás ozônio. O gás ozônio é formado por 3 átomos de oxigênio. Qual que é o NOx aqui do gás ozônio? O NOx vai ser o quê? 0. O NOx aqui vai ser 0. Por quê? Porque é uma substância simples. O NOx de toda substância simples é 0. Tá, continuando aqui agora. Sulfato de zinco, ZnSO4, sulfato de zinco. Se você vir aqui nessa regra aqui, ó, o zinco tem qual NOx? Mais 2. Então, vamos anotar aqui em cima, ó. Mais 2. O NOx do oxigênio, menos 2. Quantos oxigênios que eu tenho na molécula? Não é 4? Então, menos 2 vezes 4, ó, menos 2 vezes 4 vai dar o quê? Menos 8. Qual que é o NOx do enxofre aqui? Não sei. Eu sei que se eu somar o NOx do zinco, o NOx do enxofre mais o NOx dos oxigênios tem que dar 0. Então, que número que eu coloco ali que vai dar 0? Isso, mais 6, né? Mais 6 aqui, ó. Porque se eu pegar aqui, ó, mais 2 do zinco, mais 2 do zinco, mais 6 do enxofre, vai dar mais 8. Com menos 8, 0. Então, qual que é o NOx do enxofre aqui? Mais 6. Para quem não entendeu, eu vou resolver aqui de vermelho aqui embaixo, tá? Ó, o NOx do zinco aqui é mais 2. Mais o NOx do enxofre aqui eu não sei, vou chamar de X, tá? Ó, vou colocar até o Xzinho aqui, ficar bonitinho. X. NOx do zinco, mais 2. NOx do enxofre, X, porque eu não sei. O NOx do oxigênio, vou pôr entre parênteses aqui, menos 2. Vezes 4, porque eu tenho 4 oxigênio. Somando isso aqui tudo, tem que dar quanto? 0. Resolvendo essa continha aqui, ó. Mais 2, mais X, mais vezes menos, menos. 2 vezes 4, 8. É igual a 0. Mais 2 com menos 8 vai dar menos 6. Passa para lá, mais 6. Então, X vai ser igual a mais 6. Aí, ó, o NOx do enxofre, mais 6, tá? Mas dá pra gente resolver daquele jeito de azulzinho lá direto, né? Bom, continuando aqui, ó. Íon ferro mais 2. Qual que é o NOx do ferro aqui? Mais 2. Por quê? Porque é um íon monoatômico, é um íon simples. É um íon formado só por ferro, tá? Então, o NOx é a própria carga do íon. Então, o NOx aqui, ó, vai ser igual a mais 2. Esse íon aqui é um íon composto, ó. Eu tenho carbono e oxigênio. Qual que é a carga desse íon? Menos 2, tá? Bom, eu não sei qual que é a carga do carbono. Eu vou chamar de quê? De X. Qual que é a carga do carbono? Não tem nenhuma regra aqui, ó, que fala do carbono, então é X. Qual que é a carga do oxigênio? Menos 2. Esse menos 2 aqui é do íon. Então, eu vou ter aqui, ó, X mais menos 2 vezes 3, ó, esse menos 2 aqui vezes 3, tá? É igual a menos 2. Até eu vou colocar esse menos 2 mais de ladinho aqui, para ficar mais bonitinho aqui, ó. Isso aqui é a carga do
íon aqui, ó, tá? Isso aqui é a carga do íon. Esse menos 2 aqui é a carga do oxigênio. Ó, então, qual que é o NOx do carbono? X, não sei. Qual que é o NOx do oxigênio? Menos 2. Então, X mais menos 2 vezes 3 é igual à carga do íon, que é menos 2. Então, esse menos 2 aqui é esse menos 2 aqui, ó, tá? Então, fazendo as continhas aqui, ó. X menos 2 vezes 3, menos 6 é igual a menos 2. X vai ser igual a menos 2 mais 6. X vai ser igual a mais 4. Então, qual que vai ser o NOx do carbono ali? Mais 4. Ok? Tá? Fiz assim separadinho para ficar bem claro. Bom, vamos continuar aqui. Então, aqui, ó, eu tenho cálcio, que o NOx dele ele é 2A, família 2A, NOx mais 2. Então, aqui, ó, o NOx do cálcio aqui é o quê? Mais 2. O nitrogênio aqui, ó, não tem nenhuma regra que fala dele, eu vou chamar de X. O oxigênio é o quê? Menos 2, ó. Certo? Bom, quantos cálcio que eu tenho aqui? Só um. Então, eu vou ter aqui, ó, mais 2, mais. Esse nitrogênio aqui não está multiplicando esse 2 aqui de fora. Então, eu vou ter X duas vezes. Então, vai ficar X vezes 2. Mais, o oxigênio aqui é menos 2. Esse 2 está multiplicando 3 e está multiplicando 2 aqui fora. Então, menos 2 vezes 3 vezes 2 é igual a 0. Vamos resolver essas continhas aqui, ó. Mais 2, mais 2x, menos, mais, vezes, menos, menos. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. É igual a 0. Mais 2 com menos 12 vai dar menos 10. Então, x vai ser igual a mais 10 dividido por 2. Então, ó, mais 2 com menos 12, menos 10. Passou para lá, mais 10. O 2x estava multiplicando, passou dividindo. Então, x é igual a mais 5. Então, o NOx do nitrogênio aqui é mais 5. Ok? Bom, água oxigenada aqui, ó. O hidrogênio é mais 1. Vezes 2, mais 2. Agora, o oxigênio aqui é menos 1. Vezes 2, menos 2. Mais 2 com menos 2, 0. Então, nesse caso aqui, o oxigênio foi menos 1. Ele é um peróxido, peróxido de hidrogênio. Nesse caso aqui, ó, sódio metal alcalino aqui, família 1A, aqui o sódio aqui, ó. NOx o quê? Mais 1. E aqui o hidrogênio vai ser o quê? Menos 1. Porque se eu somar mais 1 com menos 1, vai ser igual a 0. Então, aqui, ó, o nitrogênio aqui ficou com carga menos 1. Isso aqui é um hidreto de sódio. É um caso de hidreto, tá? Bom, feito agora esses exemplos dessas regrinhas agora aos poucos nos exercícios, a gente vai aplicando essas regrinhas aqui. Então, a tarefinha de vocês vai ser dar uma olhada com carinho nessas regrinhas aqui, tá? Beijos, até a próxima aula de pós-médio.